Aleluia. Mateus, capítulo 4. Eu ia ler todo o versículo, mas eu quero ganhar tempo aqui nessa noite. Se nós iremos abordar a palavra de Deus, iremos navegar neste oceano do Espírito nessa noite. E você que trouxe, você que gosta de anotar, você que trouxe seu caderno, a sua caneta, se prepare que nós temos versículo para nós estarmos abordando nesta noite. Então, eu vou estar lendo o versículo 10, que tem a ver com aquilo que será dito nesta noite. Mateus, capítulo 4, versículo 10. Todos encontraram, diga amém? Amém, irmãos? Estão felizes? Amém, glória. Se não estiver feliz, vamos fazer uma oração. Glória a Deus. Se está triste, vai ficar alegre. Versículo 10 vai dizer da seguinte maneira: então, disse Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito. Está o quê? Escrito aonde? Na palavra de Deus. O que é que está escrito? Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Está escrito o quê? Que só o Senhor Deus adorarás e servirás. Quem presta de oração nessa noite, soberano Deus, majestoso, maravilhoso, eterno, glorioso, bendito, santo. Nessa noite, meu Pai, nós abrimos a nossa boca para entoar louvores e agradecer a Ti, meu Pai, por esta oportunidade. Senhor, nessa noite estamos aqui para fazer menção da Tua palavra. Então, nessa noite, meu Pai, nós te pedimos que a Tua presença, Senhor, venha sendo notória e que o Teu povo venha estar cheio da Tua presença. Independentemente, meu Senhor, se a casa está cheia ou não, mas cremos na palavra que quando diz onde tem 2, 3 reunidos na presença de Deus, onde tem um povo reunido na presença do Senhor, Deus está presente. Então cremos, meu Pai, que o Senhor está presente aqui nesta noite, independente de multidão, Senhor. Aqui está um povo, meu Pai, que veio te adorar. Aqui está um povo, meu Pai, que veio ouvir a tua voz, porque é a palavra que traz a libertação. Não é o movimento, mas é a tua palavra que nos liberta, que nos transforma, que muda caráter, que muda opinião, Senhor. Então nessa noite eu te peço, meu Pai, que a tua palavra venha ser uma espada afiada, meu Pai, e penetre na junta, na medula, meu Pai, no coração, no íntimo do coração do teu filho e da tua filha nesta noite. E Pai, que possa sim, meu Pai, ele entrar cortando, ferido, Senhor, mas a tua palavra ela que traz cura, meu Pai, que ela possa retornar, que ela possa sair, meu Pai, curando, meu Pai querido. Então, Pai, nós te pedimos, meu Senhor, repreende, meu Pai, toda obra do inferno, meu Pai, que tem se levantado para parar a igreja. O inimigo pensa que vai parar a igreja, mas maior é um Deus que nós servimos, maior é o Senhor, meu Pai amado. Muitos estão falhando, muitos estão desistindo através, meu Pai, do operar do inimigo, mas nesta noite, meu Pai, nós unimos a nossa fé, meu Pai, com fé e confiança em Ti, meu Pai, que todas as maracutaias do inimigo vai cair por terra, todo espírito ao contrário vai cair por terra, espírito de morte que te assolado vai cair por terra, espírito de enfermidade vai cair por terra, espírito de doença vai cair por terra, espírito de cancarrão vai cair por terra, espírito mal vai cair por terra, e quem vai prevalecer é o povo santo escolhido do Senhor, vai triunfar. Aleluia, meu Deus. Então fica conosco, nos abençoa e nos fortalece. Que você que crê, diga amém, irmãos. Glória de poder citar, glorificando e exaltando o nome daquele que vive e daquele que reina para o todo o sempre. Aleluia. Grande é o Senhor. Aleluia. Meus amados irmãos, nesta feita, nesta oportunidade que é nos dada, estamos aqui para falar do Senhor Jesus, do amor infinito de Deus para com nossas vidas. E diz a palavra que as misericórdias é a causa de nós não sermos destruídos. Ainda existe graça nesta terra,
ainda existe o amor de Deus para com os seus filhos. E nós bem sabemos, meu amado, que vivemos tempos trabalhosos, tempos difíceis, tempo de choro, mas como já foi dito nesta noite, quando surge uma tempestade, quando surgem lutas, adversidades, pode esperar, meu amado irmão, que a bênção está bem aí, a coroa está bem aí, a vitória está bem aí. O que o Senhor nos chama para fazermos é perseverarmos. O Senhor nos manda ficarmos perseverantes, trilhando no caminho, porque se você está passando por esta luta, por esta dificuldade, é o Senhor te aprimorando e para te dar aquilo que Ele tem reservado para a tua vida, que é bênçãos, é vitória, é bênção sem medidas. Meu amado irmão, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para poder estar passando para a amada igreja, vai estar aqui localizado em Mateus, capítulo 4, e no versículo 10, onde nós vamos ver que o inimigo tentando agir contra o Filho de Deus. Por que ele estava fazendo isso? Para que o Filho de Deus viesse ser reprovado. Porque desde o princípio a Bíblia vai dizer que o inimigo está operando mal. Lembre-se que lá no jardim o mal entrou no homem, o inimigo foi lá, tentou, e o homem caiu. Indo e surgindo uma profecia que nasceria de uma mulher que mudaria a situação, sim, a respeito de Jesus. Então o nosso inimigo, o diabo, ele ficou atento nos escolhidos de Deus. Adão, ele foi lá e fez que ele caísse. Foi em Abraão, também Abraão teve as suas falhas, caiu. Jacó teve as suas falhas. Quando nascia o escolhido, o inimigo ficava de olho e atento para poder derrubar. Assim veio toda uma geração, se levantou o rei, o primeiro rei, o rei foi falho, e surgiu o segundo rei, também caiu, Davi, Salomão caiu, o inimigo sempre tentando derrubar os escolhidos de Deus. Mas que nos motiva a olhar para o Antigo Testamento e alegrar o nosso coração é que, mesmo errante, mesmo os homens falhando, mas Deus estava com a sua mão sobre o seu povo. Deus, de maneira alguma, em hipótese alguma, Ele abandonou o seu povo. Então, meu amado irmão, vindo até Jesus, porque o inimigo sabia que iria nascer um para pisar na cabeça dele. E esse, meu amado irmão, era Jesus Cristo. E uma vez, Jesus agora é levado, conduzido pelo Espírito ao deserto. Para quê? Para ser tentado por quem? Pelo diabo. Tendo jejuado 40 dias, 40 o quê? Dias. E também 40 noites. Chegando-se o tentador até Jesus e disse: se tu és o Filho de Deus, faça que essas pedras se tornem pães. Note, meu amado irmão, que o inimigo só entrou quando tinha uma necessidade. Qual era a necessidade? A necessidade física de Jesus, onde ele estava necessitando de alimento físico para saciar a sua carne. Então, inimigo, vou derrubar mais uma escolha de Deus. Porém, meu amado, ele foi envergonhado, porque Jesus, ele usa a palavra, e a palavra tem autoridade, e a Bíblia descreve como uma espada do Espírito, que corta todos os males. É a espada que mata, mas é a espada que também traz vida. E Jesus, ele usa a espada contra o próprio diabo, dizendo que está escrito,
escrito. Note, meu amado irmão, aquilo que nos mantém de pé é a palavra, que nos mantém guiando, sendo guiado por este caminho é a palavra. E a palavra ela se torna um manual, a palavra ela se torna um mapa para poder chegar no céu. Se você quer chegar no céu, não olhe para o homem. Se você quer chegar no céu, não olhe para o que o homem está falando. Mas se você quer por um dia se encontrar com Cristo e seguir este caminho, olhe para a palavra. Enquanto você estiver olhando para a palavra, você está caminhando. Enquanto você está olhando para Jesus, você está recebendo vitória. Aí surgiu, meu amado irmão, aqueles que deixaram de olhar para Jesus, de olhar para Deus, para olhar para as suas necessidades, olhar para os seus medos. Como já foi dito aqui nesta noite, Elias deixou de olhar para Jesus e olhou para as ameaças. Então ele correu, ele ficou com medo. Meu amado irmão, quando nós deixamos de olhar para Jesus, nós iremos perecer, nós iremos recuar, nós iremos desistir, nós iremos correr pelo eterno. Mas enquanto os seus olhos estavam fitos em Jesus, ele caminhou sobre as águas. Mas quando ele olhou para o lado, ele olhou para a direita, olhou para a esquerda, ele temeu e começou a afundar. Nesta noite o Senhor está dizendo ao teu coração, está dizendo ao meu coração que devemos olhar para Jesus. Nós temos que olhar para quem? Para a palavra de Deus, deixar de olhar para o homem. Enquanto você está olhando para o homem, você está sendo frustrado, você está sendo contaminado. Quando você adora ou idolatra o homem, você está perecendo, está morrendo. É como se fosse um câncer, uma lepra que está matando dentro da casa. Está matando aos poucos. E muitas pessoas se afastaram porque olharam para o homem. E eu começo dizendo o tema desta mensagem desta noite, meu amado: cuidado com a idolatria. Cuidado com a idolatria. Concluindo aqui, meu amado, Mateus capítulo 4, Jesus ele vence o diabo através da palavra de Deus. Sempre Jesus dizia: está escrito, porque a palavra é a espada de Deus. E no versículo que foi mencionado, qual foi o versículo? De número 10. Nós lemos o versículo 10 que diz que o inimigo, que Jesus vai dizer, está escrito: somente a Deus adorarás e só ele servirás. O diabo intentando a Jesus para que se prostrasse diante dele, mas Jesus usando a palavra somente Deus. Somente Deus. Somente quem? Deus adorarás. Somente quem, irmão? Deus nós devemos adorar. Enquanto o homem ele olha para os bens materiais, ele está trazendo uma idolatria para si. Quando o homem, ou a Bíblia, quando se refere ao homem, está se referindo também à mulher. E quando a mulher olha para si, ela está se idolatrando. Quando ela olha para os líderes, ela está idolatrando. Quando ele olha para o cantor de uma maneira diferente, ela está idolatrando, deixando de adorar o verdadeiro Deus para trazer uma idolatria para si. Nessa noite nós iremos ver que a idolatria é pecado e que a idolatria tem surgido nos dias de hoje, nos dias que vivemos, nos dias atuais. Ela tem se alastrado e ela tem crescido ultimamente dentro da igreja. E a palavra, meu amado irmão, não é para aqueles que voltaram, não. A palavra é para aqueles que realmente estão aqui ouvindo, aqueles que estão escutando o eco deste som. Pode até faltar no culto, mas se você estiver na sua casa ouvindo esta palavra e você estiver ouvindo, Deus está falando contigo. Olha só, meu amado irmão, o que é a idolatria na Bíblia? É um ato de adorar ou reverenciar algo ou alguém
E a Bíblia ela mostra de várias referências bíblicas que as pessoas usavam, fundia imagem de escultura. A idolatria ela é vista como um dos pecados gravíssimos, umas transgressões que afetam o seu íntimo, trazendo o quê? Pecado e distanciamento do homem para com Deus. E vemos na Bíblia, em Êxodo capítulo 20, e versículo 4, o próprio Deus dizendo: não farás para ti imagem e escultura. Está claro diante dos nossos olhos o que Deus está dizendo e proibido: não farás imagem e escultura para o adorar. Aqui, meu amado irmão, está se referindo para o povo. Eu quero primeiramente entender, eu quero que você entenda comigo, entender o que era uma idolatria. Nós não podemos esquecer do Salmo 115, que vai dizer que aquilo que era fundido, aquilo que era criado por pensamento humano, vai dizer que aquele que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvido, mas não escuta, tem mãos, mas não apalpa, tem até pé, mas não anda. Esse, meu amado irmão, a Bíblia vai dizer no Salmo 115: maldito os que fazem e maldito os que adoram. Então entendemos o quê? Que isso é um pecado gravíssimo que afeta para aquele que está idolatrando. Isso é esse capítulo 20. Então nós vemos claramente que isto é algo que Deus abomina. Mas o Novo Testamento diz algo, fala de pessoas que substituem Deus por outra coisa. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Fazei morrer. Isso é Deus falando. Fazei morrer, pois, a vossa natureza terrena. A vossa natureza terrena. A prostituição, a impureza, paixões desordenadas. O apóstolo Paulo estava nos mostrando aqui uma idolatria da carne. Aquilo que satisfaz os desejos. Isso, meu amado irmão, observamos que Deus abomina na idolatria das imagens e escultura, mas também a idolatria nos desejos carnais. Isso afeta, isso infeta, ou como é que eu posso dizer, que nos traz uma doença espiritual, que é o pecado. E consequências. A consequência da idolatria é uma morte espiritual e distanciamento de Deus, que afeta o caráter de Deus, porque leva o pecado, ele distancia o homem de Deus, e a pessoa ela fica contaminada e mancha a sua alma, e não tem a presença de Deus na vida daquele que está pecando. Olha só, meu amado, o que está escrito em Êxodo capítulo 32. Voltando aqui lá para Êxodo. Enquanto Moisés estava no monte buscando a voz e ouvir o direcionamento de Deus, o povo ficou embaixo. O povo agora ficou disperso. Agora o povo ele quer algo para ver, porque lá no Egito tinha algo que era adorado. Eles viam e adoravam as imagens. O povo do Egito, eles precisavam de um Deus que era visto. Porém o nosso Deus, ele é invisível e não precisa de imagem para ser adorado. Se nós corremos lá
para João capítulo 4, vai dizer que o Senhor ele é Espírito, importa que nós adoramos Ele em Espírito e em verdade. Enquanto eu estou nesta prática de pecado, algo surge para nos destruir, e o que é? É o castigo vai vir sobre aqueles que estão pecando. Olhe em Êxodo 32 ainda, no versículo 35, vai ver o castigo da idolatria. Então, meu amado irmão, o povo de Israel pecou, mas também, na minha necessidade, também surge o pecado e surge a idolatria, na minha necessidade. Mas existe 3 tipos de idolatria. A imagem, onde o povo de Israel nos mostra que era contaminado com a idolatria de imagem e escultura. Todas as vezes que eles adoravam, surgia um castigo, uma punição sobre ele. Vimos o apóstolo Paulo dizendo que as nossas necessidades se tornam idolatria, e olhando para o homem, olhando para os objetos, também se torna idolatria. Então, tenhamos cuidado com essa tal palavra que se chama idolatria. Nós vivemos tempos onde a idolatria ela está presente diante dos nossos olhos, diante da igreja. Não é apenas imagem, não é apenas escultura nos dias de hoje, que nem existe, né? No nosso meio. Mas é manifestado na exaltação exagerada de pessoas. Aquela bajulação, isso se torna uma idolatria. E vemos o que? A igreja, não todos, mas a metade, idolatrando os pregadores, idolatrando os cantores gospels, idolatrando, não é adoração, é idolatria, é pecado, idolatrando os líderes, aqueles que estão à frente, isso se torna idolatria. E no nosso meio, a palavra é para nós, meu amado irmão, no nosso meio, se colocar um cartaz mostrando só um dos ministros que vai trazer, e o pastor não vir, a maioria vai faltar, porque é uma idolatria, está idolatrando. Não estou aqui falando mal do meu pastor de maneira alguma. Eu quero que ele esteja presente em todos os cultos conosco, porque a presença é do anjo da igreja, uma autoridade máxima dada na terra por Deus, que ele há de dar de conta de todas as ovelhas. Mas eu quero que os irmãos entendam que tem uma parte de pessoas que está idolatrando o pastor, está idolatrando os pregadores que vêm. Como eu disse e até comentei e disse, não vou falar mais isso não vou falar mais isso não, mas eu vou retornar a dizer, até não queria, mas vou dizer, temos que dar crédito para aqueles que estão diante do altar, porque eu sou testemunha, meu amado irmão, que nós subimos ao monte, orando, pagando preço, passando de 12 até a madrugada, clamando pela igreja, clamando pela enfermidade. Ei, meu amado irmão, teve um certo irmão que me contou, um amigo meu, que ia pregar, mas antes de pregar nas igrejas, ele bebia, ele fumava, ele se prostituía, e logo quando chegava na igreja, era pedindo o povo, era pregando, pedindo o povo para dar glória, a igreja pegava fogo, mas ele estava na prostituição, ele estava no pecado. Ei, meu amado, é tempo de parar e de refletir e olhar para o altar, para aqueles que realmente merecem, aqueles que estão subindo o monte, aqueles que estão clamando por enfermidade. O que acontece? Algumas pessoas, não vai acontecer nada.
Mas os homens que estão na frente da batalha, olhe, meu amado, para a Bíblia, os sacerdotes, os levitas, eles iam na linha de frente, meu amado irmão. A qualquer momento vinha uma espada, uma lança e batia e morria. E meu amado, aqueles que estão na linha de frente, está acontecendo isso. Aqueles que estão lá, se você sentar um dia e conversar com o homem de Deus, você vai ver que a peleja é grande, a luta é grande, aleluia. Eu não gosto de me expor não, meu amado, não, mas vou dizer para a igreja, ver que aquele que está na frente é peleja, é luta, é choro, enfermidade. A minha família está indo para o hospital. Não vou entrar em detalhes, mas foi um, foi dois. Enfermidade, gripe, doença, febre aparece do nada. É o carro quebrando, está no conserto. Sei quanto dia a minha moto está na oficina faz um mês. A cinquentinha que eu tenho também está num pré. Pedi uma emprestada, eu estou dando nela, não fiz, né? Fiz até o que foi acho que foi a irmã da Lúcia. Vai pegar fogo essa moto aí, deixa uma fumaça do pasquitão. Como é que eu posso dizer? Tirando a abelha, né? Prestada, deixa formar uma fumaça medonha. Qualquer hora ela pode parar, irmão. Né? Que conhece, qualquer hora ela bate o motor. É emprestado. Pessoas que julgam, não, o presbítero não vem para o culto, o presbítero não vem para a igreja. Ei, meu amado irmão, é luta por cima de luta, é na batalha, é na peleja. Por quê? Porque nós estamos na linha de frente. O diabo sabe separar aqueles que estão na frente. Ei, meu amado, agora imagine se não tivesse nenhum obreiro aqui, e se nosso pastor não pudesse vir. Sei que a obra ela vai dar continuidade. Surgiria uma aí de baixo e fazia uma oração, trazia uma palavra, mas entenda, meu amado irmão, que aqueles que estão na linha de frente, estes são mais atingidos, e aquele que é muito dado é mais cobrado. Aleluia. Se não tivesse nenhum, aí é uma coisa triste, igreja sem obreiro. Então é importante nós darmos valor, os de casa, não tornar, como está sendo dito, uma idolatria. Aqueles pregadores que vêm, cuidado por aqueles homens que vêm, traz uma palavra, faz o fogo cair na sua vida, está desordenada. Eu não estou dizendo aqui, meu amado, para você, não digo um pregador, porque é um dos desejos do pastor trazer um pregador para trazer um fervor, um fogo diferente, assim como eu posso dizer, meu Deus. Alguém diferente pregar é bom demais. Eu não estou dizendo para você parar de dar glória, aleluia, não. Apenas ter cuidado para você não ser um idolatra, para você não idolatrar o homem, o cantor, o pregador ou o líder, mas que os nossos olhos venham estar voltados tão somente para Deus. 3 pontos, meu amado, eu tenho reservado. Serei rápido. 3 pontos eu reservei aqui, que diz assim o primeiro ponto: idolatria aos homens. É uma admiração excessiva a pessoa que se transforma em uma idolatria, pois nós bem sabemos que não devemos se ter uma admiração excessiva para uma pessoa, passar do limite, mas que nossos olhos venham para Deus, pois a glória pertence a Deus. E na Bíblia vai ter referência, 3 referências que eu marquei: Jeremias capítulo 17, versículo 5, Atos capítulo 10, Isaías 42. Jeremias vai dizer: maldito é o homem que confia no homem. E Atos vai dizer que quando Pedro chega, Cornélio ele se prostra, sabendo quem era Pedro, porque Cornélio manda chamar Pedro. E Cornélio se joga aos pés de Pedro e começa a adorar. Pedro, ele para. Fica de pé. Eu sou um homem que nem você. A Bíblia, ela mostra para nós estar com os olhos focados em
Deus e não no homem. Não devemos se prostrar, adorar o homem, mas somente a Deus. No versículo de Isaías 42, versículo 8, vai dizer que Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Então não confie e não se prostre, e somente a Deus adore e glorifique. Aleluia. Porque nós temos que avaliar, não é eu que vou mudar o seu pensamento, mas é a palavra que vai penetrar e você que vai trazer uma análise daquilo que você está fazendo. Será que eu estou idolatrando o homem? Será que eu estou fazendo isso? É você que vai trazer uma avaliação no teu coração. Mas uma coisa eu te digo: apenas se dobre diante de Deus e não do homem. Então, o segundo ponto, o perigo da idolatria, a causa e a consequência. Tem um perigo da idolatria, sim ou não? Sim. E tem uma causa e tem as consequências. E por que isso? Qual é esta causa? É a falta de conhecimento. É o emocionalismo. Quando a gente não conhece a palavra verdadeira, quando a gente não conhece que Deus, Ele é o único a ser adorado, quando eu deixo de vir para as escolas bíblicas, quando eu deixo de vir para o culto de ensinamento, eu estou caminhando para a perdição. Sim, porque eu não vou ter conhecimento da palavra de Deus, porque já foi dito e está sendo repetido que a palavra, ela é a causa de nós não sermos destruídos. A palavra, ela é a causa de nós não retrocedermos. A palavra de Deus, ela mantém o homem e a mulher de pé, independentemente das lutas, independentemente das dificuldades, independentemente dos levantes, do apontamento, mas aquele que está firmado em Cristo, aquele que está firmado na palavra, pode bater o vento, pode bater o mar vazio no barco, mas nós não iremos parar e não desistir, porque Deus, Ele está conosco. Enquanto nós estivermos com a mente olhando, quando nós estivermos para a palavra, se alimentando da palavra, nós iremos permanecer. Então a causa da idolatria que tem surgido é a falta de conhecimento da palavra de Deus. Porque aquele que conhece a palavra de Deus, e o seu pensamento está para com Deus. E as consequências? Consequência é morte. É o desvio da fé verdadeira. É uma decepção espiritual. Isso traz escândalo. Isso traz morte. Então, as consequências são ruins. Referência: 1 Coríntios capítulo 10, Romanos capítulo 1. Porque a idolatria, meu amado irmão, leva, sim, um afastamento do homem para com Deus. E a Bíblia, ela tem mostrado, se não for a memória, Isaías 59 vai dizer que o pecado vai afastar o homem de Deus. E a idolatria é um pecado que afasta o homem de Deus. E quando o homem é afastado, quando o homem tem um impedimento para chegar até Deus, que é o pecado, de maneira alguma ele vai ter vida. Porque o homem, ele só tem vida quando tem Jesus, quando tem Deus no seu coração. Enquanto isso, não. Enquanto isso, ele está na morte. Porque a Bíblia vai dizer que Cristo, ele veio trazer a vida, ele veio trazer a luz para os homens. Aqueles que estavam mortos no pecado, eles foram redimidos, surgiu a redenção e a purificação para o homem. Aleluia, Jesus. Então, meu amado irmão, Cristo veio trazer vida.
Cristo veio trazer luz para o homem. Enquanto ele não tem Deus, então ele está na morte, ele está no erro, ele está no pecado. Então Deus, ele é a causa de nós estarmos respirando o ar espiritual divino. O Senhor, ele é a causa de nós estarmos em outro patamar, em outro conhecimento que foi nos dado através de Cristo. Então tem a causa e tem a circunstância. Terceiro e último ponto, este já falei, mas vou retornar a falar nesta noite. Jesus, terceiro e último ponto, Jesus é quem deve ser adorado. Aleluia! E vemos na Bíblia, eu já mencionei, João capítulo 4, ele busca os verdadeiros adoradores, porque a nossa adoração ela tem que estar centralizada em Cristo Jesus. Nossa adoração tem que estar voltada para Jesus, de maneira jamais, nunca tem que estar voltada para o homem, porque já foi dito que ele não divide a sua glória. Vou estar lendo aqui João capítulo 4, versículo 23 que até o 24, que vai dizer, aleluia, Jesus. João capítulo 4, versículo 23. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas a hora vem, e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Então, meu amado irmão, Cristo está procurando os verdadeiros, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Aqueles que adoram quem? O Pai em espírito e em verdade. Não tem homem aqui, não tem cantor gospel, não tem pregador, não tem líderes religiosos. Não, é Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Porque a Bíblia tem relatado que o próprio Pai, ele deu para o seu Filho, aquele que nos libertou, aquele que nos salvou, que é chamado Jesus Cristo, todo o poder do céu e todo o poder da terra. Foi dado a chave da vida e da morte e do inferno para Deus. Ele que comanda, é Ele que deve se adorar. Ele, meu amado irmão, tinha uma certa igreja que vivia uma confusão e dizia: eu sou do apóstolo Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. Ei, meu amado, será que a igreja está dividida? Então chegou um homem de Deus dizendo: eu vou dizer só uma coisa: quem foi que morreu na cruz por vocês? Foi Paulo? Foi Paulo? Foi Cefas? Foi o Senhor Jesus Cristo. Então a nossa adoração tem que ser voltada somente para Deus. Quem foi que morreu na cruz para nos salvar? Jesus Cristo. Então a nossa adoração tem que estar voltada tão somente para com o nosso Deus. Então nós vamos adorar somente a Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 5, versículo 13 e 14 vai dizer que toda a criação irá adorar o Cordeiro. Então o que nós vemos nisso? Que todos aqueles que foram chamados, estes adorarão ao Senhor Jesus, que é o Cordeiro mencionado em Apocalipse. Mateus capítulo 4 e versículo 10 nós lemos a referência que foi fez referência: o Senhor, apenas Ele adorarás. Então a nossa adoração tem que estar voltada para com o Senhor.
A idolatria, meu amado irmão, é um pecado, que nós entendamos isso. A idolatria é um pecado e ela tem se escondido dentro das igrejas, no coração de muitos crentes nas igrejas atuais. Então, e que nós possamos entender que adoração é uma coisa, idolatria é outra, e que nós devemos estar com os olhos focados no Senhor e adorando o único que é digno de toda a honra e toda a glória. Somente Ele devemos render graças ao nosso Salvador Jesus Cristo, porque Ele, meu amado irmão, como já foi dito e mencionado, Ele morreu na cruz. E a sua morte tem valor, sim, para muitos do mundo aí fora. Não concreto o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, mas para o seu povo, aqueles que foram chamados para adorar, que é eu e que é você. Nós entendemos que a palavra, ela irá se cumprir, e nós damos valor na morte de Cristo. E não tão somente nós olhamos para a morte, mas nós olhamos para a ressurreição do Senhor, e que Ele fez promessas essas que irão se cumprir, dizendo na sua palavra: eu irei para o Pai, mas eu retornarei para buscar vós, porque onde eu estiver, vós estejais também. Então nós aguardamos esta palavra que irá se cumprir. O mundo não dá crédito, mas para os verdadeiros, meu amado irmão, nós esperamos a volta do Senhor Jesus Cristo. Então convido, meu amado, você a se apegar com Deus através da palavra, buscando esta palavra com fervor, buscando esta palavra verdadeiramente, dizendo: somente Deus eu vou adorar, somente a Ele toda a honra e toda a glória. Não vou precisar de pregador, eu não vou precisar de cantor gospel, eu não vou idolatrar estes homens, mas eu vou adorar o único que merece toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Somente Ele eu vou servir, porque o diabo está aí oferecendo pratos para a humanidade, para nós, para nos desviar da palavra, para nos desviar do caminho. Mas nós temos que usar a espada, aquilo que Cristo, aquilo que Deus Ele nos deu, a palavra. A palavra que é o Espírito, que a palavra que é a nossa fortaleza. Nós só iríamos vencer as tentações, só iremos vencer o pecado quando nós adquirirmos e vivermos na palavra de Deus. Só iríamos vencer, só iríamos andar se nós pegarmos esta palavra aqui e viver ela. Não só de aparência, como foi dito nesta noite, o reconhecimento é importante, porque o reconhecimento ele nos torna uma pessoa cristã, o reconhecimento nos torna fortalecido, porque nós sabemos a quem servimos, e nós seguimos para qualquer canto, porque nós temos um Deus, é Ele que nos serve, independente das circunstâncias, mas nós reconhecemos Ele como nosso Salvador, como nosso Criador. Nós temos que reconhecer Deus em todos os cantos que nós estivermos, na igreja, em casa, no trabalho, que este povo está seja continuamente, e que o nosso bom testemunho, meu amado irmão, venha ser uma mensagem para aqueles que estão lá fora. Então, encerrando esta pequena mensagem, que nós aprendemos que devemos adorar somente Deus. Nesta feita, meu amado, eu já convido a igreja a se pôr de pé nesta noite, e para nós estarmos orando e finalizando. Aleluia, Jesus. Glória.